Olá, eu sou Igor Freitas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre todas as notícias do universo automotivo. E hoje vamos falar sobre a Nissan que está quebrada. A Honda e a Nissan cancelaram negociações de fusão após divergências estratégicas. Um dos principais pontos de conflito foi a exigência da Honda de que a Nissan abandonasse o seu sistema híbrido e-Power e adotasse o sistema híbrido da Honda. A proposta foi rejeitada pela Nissan, que considerou a medida uma ameaça à sua autonomia tecnológica. A tecnologia e-Power da Nissan combina o motor de combustão ICE com motor elétrico, mas o ICE não está conectado às rodas, atua apenas como gerador para recarregar a bateria que alimenta o motor elétrico. Isso proporciona uma experiência de condução semelhante à de um carro elétrico. A Nissan está desenvolvendo a terceira geração do e-Power, 20% mais eficiente que a primeira, lançada em 2016, e 15% mais econômico em estradas que a segunda geração. O custo de produção será reduzido em 20%. A Honda insistiu na adoção do seu sistema IHEV, que é baseado nos motores 1.5 e 2.0 com ciclo Atkinson, que promete a redução de custos de até 50% até 2027 e eficiência de 10% de ganho em economia de combustível para híbridos com motor 2.0. A Honda queria transformar a Nissan em uma subsidiária, o que foi considerado ultrajante pela equipe da Nissan, que valoriza a sua independência, exemplo histórico com modelos como GT-R e Skyline. Eles prezam pela sua independência, mas ao mesmo tempo não dão valor nela, porque o GT-R R35 foi lançado em 2005, se não me engano, já se passaram 20 anos e a base do carro é a mesma. Eles não atualizaram o carro, enquanto as suas concorrentes atualizaram, e hoje o GT-R não é um carro que não compensa mais. Ele até se considera como um super esportivo, porque ele passa de 300, mas ele não compensa, é um carro que não compensa se comprar. É um carro caro, que você paga, aqui no Brasil, por exemplo, ele deve sair por volta de uns 2 milhões, e só que você vai comprar um carro desse preço e vai levar um carro com um projeto de 2005, enquanto que seus concorrentes como Porsche, Ferrari, Lamborghini foram progredindo, e a Nissan não. Quando o GT-R R35 foi lançado, ele realmente era um puta carro. Ele batia Porsche, batia Ferrari, batia Lamborghini, batia todo mundo. Só que hoje ele é um carro defasado. A própria McLaren, quando o R35 foi lançado, eles nem produziam carro em produção. Não tinha nem carros em produção. O único carro que eles tinham feito foi a F1, que era um modelo totalmente limitado. O primeiro carro de produção da McLaren foi a 12C, que só saiu em 2010, 5 anos depois. Depois disso, olha o tanto de carros que a McLaren já produziu. A 12C, a 675LT, 570S, McLaren P1, McLaren 720S, mostra uma porrada de carro, e a Nissan simplesmente estagnou, confiando que o famoso Godzilla iria ter eles iriam ter muito lucro com ele ainda. E no final que tem a sua fanbase, só que tem muita gente que acordou e vê que o carro não é bom, não é um carro que vale o preço. E dizem que eles valorizam sua independência, sua história, mas na verdade não valorizam não. E até o próprio R32, que foi o Skyline mais bem sucedido nas pistas, a própria Nissan pegou e fez uma versão elétrica dele. Você acha que alguém que realmente é um cara fanboy do carro e da marca vai pegar um carro histórico como o R32, o Skyline mais bem sucedido nas pistas, e vai gostar de ver esse carro convertido para um elétrico? Não vai gostar. Mas a Nissan fez isso. E com problemas com o grupo, com a Renault, aí depois eles adquiriram a Mitsubishi. Foi uma sequência de decisões erradas que eles acabaram ficando nessa situação agora. E agora eles se ferraram, não vão conseguir se fundir com a Honda.
porque a Nissan queria ficar de igual para igual com a Honda, ser 50-50, só que para a Honda não compensa, porque a Honda é a segunda montadora mais valiosa do Japão, né, ela só perde para a Toyota, e enquanto a Nissan é uma das menos valorizadas. Se eu não me engano, a Honda vale 10 vezes mais que a própria Nissan. Então seria burrice da Honda aceitar isso que os caras da Nissan queriam. Mas o orgulho japonês falou mais alto. Os japoneses são uns bichos orgulhosos pra caramba e bateram o pé e preferiram não fazer isso, não aceitar os termos da Honda. E agora eles vão ter que correr atrás. Com o panorama do mercado, a Nissan enfrenta desafios financeiros, incluindo o corte de 9 mil empregos e redução de 20% da capacidade global de produção, e a Honda mantém estabilidade, com lucro líquido de 8,5 bilhões de janeiro a dezembro de 2024, bilhões de ienes, de janeiro a dezembro de 2024, apesar das quedas nas vendas na China. A recusa da Nissan em abandonar o e-Power reflete sua aposta na tecnologia como diferencial competitivo, mesmo sob pressão financeira. A Honda, por outro lado, busca consolidar seu sistema híbrido em meio à desaceleração global da transição para veículos 100% elétricos. O fracasso da fusão reforça as tensões entre tradição e inovação no setor automotivo japonês. E como se não bastasse isso, sentou um carinha chamado Donald Trump na cadeira presidencial dos Estados Unidos e as suas decisões lá estão ferrando a Nissan também, porque ele está metendo imposto em todo mundo, incluindo seus vizinhos, o México e o Canadá, e a Nissan tem fábrica no México, né? Então, o que já estava ruim tá prestes a piorar muito agora. As tarifas impostas por Donald Trump terão impactos significativos na recuperação da Nissan. As tarifas impostas por Donald Trump terão impactos significativos na recuperação da Nissan, que já enfrenta desafios financeiros e estruturais. O primeiro ponto que vai interferir: o aumento de custo na cadeia produtiva. As tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio afetam diretamente a Nissan, que depende desses insumos para a fabricação de veículos. A empresa produz 326 mil veículos por ano no México, exportados principalmente para os Estados Unidos. Com as taxas do custo de produção subirão, reduzindo a margem de lucro e forçando aumento de preços, o que pode prejudicar a competitividade no mercado norte-americano. A Nissan faz parte de uma cadeia automotiva altamente integrada entre Estados Unidos, Canadá e México. Algumas peças cruzam a fronteira até 8 vezes durante a produção. As tarifas criariam entraves logísticos e custos cumulativos, podendo paralisar linhas de montagem em semanas, conforme alertaram associações do setor. Para evitar tarifas, a Nissan precisará aumentar a produção nos Estados Unidos, onde já possui 3 fábricas. No entanto, realocar operações no México para os Estados Unidos exigiria investimentos pesados, em um momento em que a empresa enfrenta perdas financeiras e queda nas vendas globais. Exemplo, a redução de 10,6% da produção nos Estados Unidos em 2024. 80% das exportações mexicanas de veículos vão para os Estados Unidos. Se as tarifas forem aplicadas, a Nissan poderá ser forçada a redirecionar parte da produção para a América Latina, onde a concorrência é acirrada e a infraestrutura menos consolidada. O aumento de preços dos carros, estimado em milhares de dólares, pode reduzir a demanda, afetando vendas em um mercado crítico para a marca. A política tarifária imprevisível de Trump, exemplo, ameaças de taxar automóveis e componentes, desencoraja investimentos em novos modelos e tecnologias. Para a Nissan, que precisa acelerar a transição para veículos elétricos e híbridos, a instabilidade pode atrasar projetos essenciais para sua recuperação. As tarifas de Trump agravam os desafios estruturais da Nissan: custos elevados, dependência do México, falta de sinergias corporativas e pressão por inovação. Sem ajustes rápidos, como diversificação geográfica ou acordos comerciais alternativos, a recuperação da empresa pode ser significativamente retardada, especialmente em um mercado global já marcado por guerras comerciais e transição energética. E agora vamos falar um pouco sobre os números.
que após o cancelamento da fusão com a Honda, a Nissan anunciou um plano de reestruturação agressivo, incluindo demissões em massa e fechamento de fábricas, para enfrentar a crise financeira e reduzir custos de 400 bilhões de ienes em 2026, o que dá em torno de cerca de 1,5 bilhão de reais. As principais medidas tomadas serão demissão em escala global, com 6.500 funcionários serão demitidos em plantas de automóveis e motores, 5.300 no ano fiscal de 2025, de abril de 2025 a março de 2026, 1.200 em 2026 e 2.500 colaboradores indiretos serão dispensados via programa de demissão voluntária. Fechamento de fábricas. 3 plantas serão fechadas, uma na Tailândia, primeiro trimestre de 2025, 2 não reveladas, uma no terceiro trimestre de 2025 e outra em 2026. Redução de turnos nas fábricas de Smyrna, no Tennessee, e Canton, no Mississippi, nos Estados Unidos. Redução da capacidade de produção, corte de 20% na produção global de 5 milhões para 4 milhões de veículos até 2026. Na China, a capacidade será reduzida em 500 mil unidades. A aceleração de lançamentos, com o tempo de desenvolvimento de novos veículos reduzido de 52 para 37 meses e futuramente para 30 meses. Terá também uma padronização estética global e redução de complexidade de peças em 70%. Eles vão enxugar em tudo quanto é coisa. Vai ter muito carro da Nissan agora, muito parecido um com o outro, para eles economizarem na produção. Eles vão compartilhar muitas peças entre os modelos. O Brasil é um mercado prioritário, investimento de 2,8 bilhões na fábrica de Resende, no Rio de Janeiro, para produzir a nova geração do Kicks, com design atualizado e mais tecnologia, e um novo SUV compacto, concorrente do Fiat Pulse. A Nissan busca alternativas após o fracasso da fusão com a Honda, incluindo possíveis acordos com a Foxconn, fabricante do iPhone. O objetivo financeiro é alcançar margem operacional estável de 4%, com produção anual de 3,5 milhões de veículos. A Nissan busca se reerguer com cortes drásticos e foco em mercados estratégicos, como o Brasil, enquanto tenta equilibrar inovação e redução de custos. O sucesso dependerá da eficácia dessas medidas e de novas parcerias. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu sou Igor Freitas e até a próxima.